Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. E hoje a gente vai falar do artigo de Carolina Belin, que traz como a inteligência artificial pode antecipar tendências e evoluções de pacientes para ajudar gestores de hospitais a melhorarem a eficiência e cuidado. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil, e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Todos os dias, os algoritmos conseguem antecipar escolhas, reduzir o tempo entre a procura e a compra de um produto, mapear o comportamento do consumidor. Tudo isso baseado nas várias informações que o próprio indivíduo fornece por meio de múltiplas interações. A evolução dos softwares que aprendem a partir de exemplos, dados e experiências vem revolucionando o mundo. E não só em áreas como comércio e marketing. É possível transpor o uso dessa ferramenta para outros setores, como o da medicina. O artigo conta que hoje um algoritmo já pode prever a internação hospitalar. E o que a equipe do Einstein, que desenvolveu uma inteligência artificial que faz essa predição, tem constatado é que junto com esse dado chegam também números relevantes de eficiência operacional. Camila, se você puder detalhar até essa experiência do Einstein, como eles estão trabalhando com essas probabilidades de internação e outros parâmetros relacionados à hospitalização. Legal, Laura. A base de tudo foi o prontuário eletrônico implementado em 2017. A diretora de operações do hospital, Cláudia La Selva, conta que foi a partir desse prontuário que começaram a ter um repositório de informações sobre os pacientes, aprender a usar essa informação e, então, gerar algoritmos de predição. Nesse sentido, a primeira inteligência desenvolvida foi utilizada nas unidades de pronto atendimento. Todo paciente que ingressava tinha seus dados tanto pessoais quanto de saúde incluídos no sistema, de forma que o algoritmo pudesse calcular a probabilidade de internação e qual tipo de leito ele provavelmente demandaria. Ela conta que antes ela só tinha visibilidade dos pacientes que iriam ser internados quando o médico contasse: esse paciente precisa de uma vaga de internação em leito ou UTI. Com a utilização do algoritmo, isso mudou. Desde o momento zero, quando o prontuário do paciente começa a ser alimentado de dados, eles têm acesso à probabilidade de que esse paciente tenha que ser admitido. Se o risco é baixo, ela sabe que a necessidade dele será resolvida sem internação. Mas se é de 80%, por exemplo, ela já começa a monitorar esse paciente. Com o tempo, a solução foi ficando mais sofisticada. Hoje, além de prever a internação, o algoritmo foi treinado para quantificar permanência e predizer risco de nova internação após a alta. Segundo o cardiologista Leonardo Carvalho, que atua na área de medicina de precisão do hospital, o tempo médio de permanência no hospital é calculado pelo algoritmo fazendo uma associação entre o comportamento do paciente e a condição ou doença que ele apresenta. Para o caso de uma readmissão pós-alta, a análise funciona da seguinte maneira: a gente divide a readmissão entre os fatores imprevisíveis e previsíveis. Por vezes, pela complexidade da doença, a readmissão é imprevisível. O paciente vai voltar porque precisa e não conseguimos mudar essa história natural. Contudo, o médico afirma que entre 10% e 20% dos casos tem retornos previsíveis. Para evitar esses retornos previsíveis, entra em jogo uma segunda ferramenta: redobrar a educação do paciente para o cuidado em casa e realizar o monitoramento virtual. Após a saída do hospital, durante os 10 primeiros dias, uma equipe fica responsável pela realização de 3 atendimentos, no formato de teleconsulta, para checar se o paciente está seguindo as orientações médicas, se há dúvidas ou outras questões. A estratégia impacta não só no bem-estar daquele paciente, como no funcionamento de todo o hospital. Cláudia conta, por exemplo, que em um mês foi evitada 13 readmissões. Cada readmissão tem uma média de permanência de 7 dias, então ela consegue ver o quanto ela liberou de leitos para tratar outros pacientes de maior complexidade. Jonas, a gente falou da experiência do Einstein e como é que esse ganho de eficiência se traduziu na prática, né? Até em um cenário pós-pandemia. Como é que essa solução poderia ser espelhada em outras instituições? Bom, Laura, entre os resultados colhidos com o uso da solução, a diretora de operações destaca a possibilidade de atender mais pacientes. Enquanto o número de leitos cresceu em 2,5% de 2022 até hoje, o volume de internações cresceu 7%. De acordo com ela, acomodar essa demanda só foi possível com um ganho em eficiência operacional adquirida com o algoritmo.
Ela esclarece que já vem trabalhando há um tempo com uma taxa de ocupação extremamente alta, hoje em média de 87,6%. Esse é um cenário pós-pandemia geral do que foi reprimido, então trabalhar com predições dá margem para entender essa demanda. La Selva cita que o tempo de espera do paciente na unidade de primeiro atendimento até a internação reduziu em 1 hora, o que está estreitamente relacionado com uma melhor alocação no setor de internação. Se eu sei antecipadamente que o paciente precisa de um leito de ortopedia e não de cardiologia, eu vou trabalhando internamente no meu sistema para garantir que ele vá para a ortopedia, menciona. Leonardo Carvalho ressalta que esse grau de assertividade se deve ao fato de que o modelo usado no Einstein foi desenvolvido especificamente para a instituição. Não quer dizer que não possa ser replicado, mas é preciso observar alguns detalhes específicos de cada instituição. O médico explica que o número de variáveis preditoras em saúde é muito grande. Há diversos fatores na tomada de decisão para um desfecho. Então, a seleção de características e variáveis preditoras tem que ser feita na própria instituição que vai utilizar a ferramenta. Seria ótimo ter um modelo universal, mas isso dificultaria a customização local. O fluxo de raciocínio pode ser o mesmo, mas os dados precisam ser diferentes. O artigo fala também sobre o uso de soluções de inteligência artificial em cirurgia como uma área em potencial. Então, Camila, a gente já tem exemplos dessa utilização e os resultados alcançados? Sim, Laura. No Einstein, a experiência no centro cirúrgico ela é mais recente do que a operação de leitos e internação, mas já é considerada bem-sucedida pelo diretor médico da rede cirúrgica, Nanjing Kim. Ele conta que os profissionais trabalham com um sistema de autoagendamento totalmente integrado com outros setores. A ferramenta disponibiliza um conjunto de recursos que vão além de reservar data, horário, tempo e sala de cirurgia sem a necessidade de intermediários. Foi um processo de entender como tornar esse processo mais efetivo e otimizar a capacidade operacional, assim como oferecer a melhor assistência para o paciente. A inteligência artificial conecta todas as áreas que estão envolvidas na cirurgia. A tecnologia gera ofertas de agendas cirúrgicas nas quais é possível fazer a confirmação instantânea e, a partir da análise do tipo de procedimento, dos equipamentos necessários, das características do paciente e do histórico do médico, o sistema consegue definir a quantidade de horas necessárias para a operação. É possível também listar materiais, equipamentos, instrumentos e equipes de apoio. Essas informações são transmitidas automaticamente para os departamentos envolvidos, como farmácia, materiais esterilizados e engenharia clínica. Nan conta que a grande vantagem disso é que esse sistema desencadeia toda a cascata de suprimentos, porque ele já sinaliza para a área de suprimentos qual o material deve ser retirado do estoque ou que tenha que ser solicitado com algum tempo de antecedência, fazendo uma alocação mais inteligente de recursos. No caso de eventuais pendências para a realização da cirurgia, como falta de instrumento específico, o próprio dispositivo sinaliza por meio de cores, podendo assim organizar o status de cada procedimento. Segundo o diretor médico, a ocupação dos leitos cirúrgicos em 2019 era por volta de 70%. Em 2023, esse índice passou para 90%. Esse crescimento foi atribuído, em grande parte, à eficiência operacional gerada pela tecnologia. O médico ainda ressalta que o uso do algoritmo vale para as cirurgias eletivas, não para os procedimentos de urgência e emergência, contudo, estes também se beneficiam. Ele conta que, com a integração de dados, o sistema consegue fazer uma melhor distribuição de procedimentos, salas e equipamentos. O resultado é a redução de atrasos e, consequente, melhor acomodação de procedimentos de urgência e emergência. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje a gente tem como entrevistada aqui no podcast a diretora da Unidade Hospitalar Morumbi e Práticas Assistenciais do Einstein, Cláudia La Selva. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Cláudia, a gente falou aqui, sobre como os algoritmos eles têm contribuído na área da saúde, e aí eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que esses modelos de predição com uso de inteligência artificial eles podem ajudar, inclusive melhorando a eficiência operacional nas instituições. Tá bem. A eficiência operacional nas instituições pode ser significativamente aprimorada se nós usarmos inteligência artificial. Mas acho importante ressaltar que a implementação bem-sucedida da inteligência artificial requer diversas considerações éticas, requer transparência, governança e
especialmente segurança dos dados. Outro aspecto é que é fundamental garantir que a inteligência artificial seja utilizada de maneira a complementar e aprimorar as atividades humanas, né, em vez de pensar que vai substituí-las. Então, cada vez mais é importante tranquilizar os profissionais de saúde que eles não serão substituídos, né, mas aqueles que souberem usar as ferramentas de IA seguramente estarão à frente dos demais e terão vantagens competitivas no mercado de trabalho. Quando nós integramos a IA de forma estratégica nas nossas operações, nós podemos seguramente melhorar a nossa eficiência, agilidade, competitividade no mercado, controlando os nossos custos, melhorando processos. Eu cito algumas maneiras pelas quais a IA pode contribuir para melhorar a eficiência operacional. Por exemplo, na tomada de decisão baseada em dados. A inteligência artificial pode fornecer suporte à tomada de decisões, fornecendo insights diversos baseados em dados, em análises preditivas. E isso permite que as instituições tomem decisões mais informadas, mais estratégicas e, o melhor, em tempo real, adaptando-se rapidamente às mudanças que surgem no ambiente operacional. Outra maneira que a IA contribui é na análise de dados avançada. Então, a IA pode analisar um grande volume de dados de uma maneira rápida, precisa, identificando padrões, tendências, insights que podem ser utilizados para a tomada de decisão na operação de uma forma mais adequada às necessidades do momento operacional da instituição, como, por exemplo, em relação à sua taxa de ocupação. Isso pode pode incluir a previsão da demanda, a otimização de recursos, a detecção de fraudes, a identificação de oportunidades de melhoria. E aqui no Einstein nós trabalhamos fortemente com melhoria de processos e detecção precoce das necessidades de recurso para aprimorar o nosso fluxo na operação. Eu cito, por exemplo, o tempo médio de permanência dos pacientes, que está em queda contínua, e mesmo não tendo uma mudança significativa na complexidade dos pacientes. E os dados e a inteligência artificial têm contribuído muito para isso. E um último exemplo é na otimização de processos. Então, com algoritmos de aprendizado de máquina, a IA pode identificar gargalos, ineficiências e oportunidades de otimização em processos operacionais muitas vezes complexos. Isso pode incluir a otimização da cadeia de suprimentos, logística, gerenciamento de estoque, programação de produção. Por exemplo, nós estamos trabalhando junto à farmácia, usando IA para antecipar a necessidade de medicamentos e estoque já na admissão do paciente no hospital, visando adequar a manutenção de medicamentos na instituição, evitando desperdícios ou, por outro lado, evitando a falta deles, a falta dos insumos. Um outro exemplo é o desenvolvimento de um software de agendamento cirúrgico que utiliza a inteligência artificial para otimizar a utilização das salas cirúrgicas, dos equipamentos e materiais cirúrgicos. E nós temos resultados de eficiência operacional muito interessantes, como o ganho de 4 períodos de agendamento cirúrgico por dia no período da manhã, que é o período mais requisitado habitualmente. Então, são diversos os exemplos. Agora, Cláudia, até a gente falou dessa questão da eficiência operacional, quando a gente pensa no cuidado do paciente, a gente até falou do caso de predição de risco de internação. Vocês já chegaram a medir os benefícios clínicos que esses modelos podem trazer nesse sentido? Sim, isso é um aspecto muito importante, medir
os resultados decorrentes do uso, né? Então, por exemplo, por meio da análise dos dados de melhoria da experiência do paciente, esse é um dos nossos triggers para avaliar resultados, né? Então, hoje nós temos chatbots, assistentes virtuais que são baseados em inteligência artificial e em que nós podemos oferecer suporte para o cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, respondendo a perguntas comuns, fornecendo informações personalizadas e facilitando transações de forma rápida e eficiente. Então, nós já implantamos quartos automatizados na nossa instituição, o que reduziu em torno de 2/3 o número de acionamentos das equipes de enfermagem pelo paciente, melhorando a satisfação do paciente com a entrega do cuidado, melhorando o nosso NPS para 87,9. Um outro exemplo de melhoria do cuidado é a análise de predição do risco pré-operatório. Feita nos últimos 5 anos, nós utilizamos dados de 288 mil cirurgias e observamos uma taxa de mortalidade extremamente baixa, de 0,02%. E só como referência, e com o intuito de fazer uma comparação, eu cito um estudo que foi publicado numa importante revista no Lancet, em 2019, que identificou que 313 milhões de procedimentos cirúrgicos são realizados no mundo todo por ano e que as mortes pós-operatórias são uma medida de sucesso do sistema de cuidado cirúrgico, né? Então, melhorar essa meta é uma prioridade universal. Esse estudo mostrou que o número de mortes pós-operatórias é responsável por quase 8% de todas as mortes no mundo, variando entre 2,2% e 17,8%, a depender do porte da cirurgia. E o Einstein tem pelo menos 100 vezes menos óbitos atribuído ao ato cirúrgico, o que garante, então, a nossa segurança e o cuidado com o paciente. Além disso, e um próximo passo, nós temos um projeto de enfermagem virtual, cuja intenção é trazer o cuidado adequado, o cuidado supervisionado à beira do leito, de uma maneira integral, com menor variação possível dentro da nossa instituição. Então, a IA pode automatizar uma variedade de processos operacionais, reduzindo a necessidade de intervenção manual, aumentando a eficiência. Isso inclui tarefas repetitivas, rotineiras, que incluem processamento de dados, atendimento ao cliente, triagem das informações. Nós estamos trabalhando no PA com um modelo preditivo de admissão que nos ajuda a predizer a chance que o paciente que chega na emergência tem de internar no nosso hospital, e nós avaliamos a adequação da indicação da internação e, quando ela é inevitável, como nós podemos reduzir o tempo médio de permanência do paciente, né, o que contribui para reduzir custos, taxa de infecção, risco de eventos adversos, como ganho de melhoria no processo de redução de desperdícios e incorporação dessas tecnologias. Nos últimos anos, nós reduzimos em quase 20% o tempo médio de permanência dos pacientes, aumentamos o giro em 50%, tivemos um ganho de 186 leitos virtuais nesse período, reduzindo a necessidade de investimentos e de maior headcount. Então, já conseguimos coletar resultados diversos, tanto no campo clínico quanto no campo da eficiência operacional. A gente falou aqui, né? Você trouxe os benefícios, e aí eu queria ouvir, né? Você que está aí nesse dia a dia do processo de implementação, quais foram, então, os maiores desafios, né? Se era o dado, engajar a equipe, né? O que você enxerga com esse tipo de projeto, assim, os principais desafios para implementar?
a implementação dos algoritmos de IA enfrenta vários desafios, dificuldades diversas, né? Os desafios são tanto técnicos quanto organizacionais, do universo comportamental, né? Superar esses desafios, eu vejo, requer uma abordagem muito cooperativa e multidisciplinar. É preciso que sejam envolvidos profissionais de saúde, cientistas de dados, engenheiros de software, administradores hospitalares, investir na infraestrutura tecnológica, garantir a qualidade, a acessibilidade dos dados, integrar os algoritmos de IA aos fluxos de trabalho clínicos, isso é fundamental. E fornecer treinamento e educação adequados. E estes são passos essenciais para a implementação bem-sucedida da IA nos hospitais, né? Alguns pontos que eu gostaria de destacar, que são muito importantes, né, para que esses desafios sejam vencidos, que é, por exemplo, muito importante garantir o acesso e a qualidade do dado. A qualidade e a acessibilidade dos dados são muito importantes para o treinamento e para a implementação dos algoritmos. No entanto, a gente sabe que muitos hospitais enfrentam desafios relacionados à integração dos sistemas de saúde, à questão da interoperabilidade dos dados entre diferentes fontes. E há aqui também um aspecto de garantir a privacidade, a segurança dos dados. Isso é uma preocupação crítica na área da saúde, né? Um outro desafio está correlacionado à infraestrutura tecnológica, né? A implementação dos algoritmos requer uma infraestrutura muito robusta. Inclui hardware, software, redes de comunicação, e muitos hospitais podem enfrentar limitações diversas em termos desses recursos, né, para suportar os algoritmos, né? Eu comentei aqui sobre vencer o desafio da integração dos algoritmos com os fluxos de trabalho. Isto sempre é desafiador, porque o sistema de saúde é altamente complexo, é muito regulamentado. Então, os algoritmos de IA, eles precisam estar integrados de uma maneira muito harmoniosa aos processos clínicos para garantir que sejam úteis na prática, né? E que sejam aceitos pelos profissionais. Um ponto muito importante é que a aceitação e a adoção dos algoritmos de IA pelos profissionais é sempre uma grande preocupação de quem os implementa, né? Os profissionais habitualmente têm preocupações que estão relacionadas à confiabilidade, à interpretabilidade dos resultados dos algoritmos, bem como no impacto na prática clínica e na relação médico-paciente, na relação enfermeiro-paciente. Então, é importante trazer os profissionais para perto do desenho da solução, mostrar, discutir os dados, né? Fornecer treinamento e educação adequado sobre o uso, a interpretação dos resultados dos algoritmos. Isso é de fundamental importância. E o último aspecto que eu gostaria de tocar, do ponto de vista de desafio, está muito relacionado à questão da regulamentação, né? A regulamentação e a conformidade com as leis de proteção de dados, ética médica, regulamentação dos dispositivos médicos são um ponto muito importante para a implantação dos algoritmos nos ambientes clínicos, né? Assim, um desafio grande é garantir a conformidade com todos os requisitos regulatórios para garantir a segurança, para garantir a qualidade final do cuidado que vai ser prestado.
Agora, você trouxe todas essas barreiras, né, esses pontos de desafio, né, recurso humano, a infraestrutura tecnológica, a segurança de dados, né, a forma de implementar e até como a sociedade, digamos assim, a sociedade médica, os pacientes vão receber tudo isso. Mas até, Cláudia, se a gente for pensar, né, nos benefícios todos que você citou, e como é que a gente poderia implementar isso no curto, no médio prazo, né? O que você acha que falta? Qual desses aspectos que você citou a gente precisaria investir mais nesse momento para que isso se torne uma realidade também em outros hospitais? Difícil estabelecer uma ordem de prioridade de todos esses aspectos, né? Acho que a questão realmente da utilidade do dado e da valorização pelo profissional é um aspecto muito importante, né? E depois há uma pirâmide, né, que a gente precisa analisar. Por exemplo, não adianta você não ter um dado de qualidade, um dado confiável, né? Não adianta você não ter uma infraestrutura, não adianta você não ter profissionais clínicos que consigam integrar junto com cientistas de dados os algoritmos aos fluxos de trabalho, né? A educação de toda a equipe, a regulamentação. Então, acho que existe uma sequência, né, de preocupações, mas todos os itens que eu citei são igualmente importantes. Cláudia, foi ótima essa conversa, né? Ouvir um pouco desses desafios e como tem sido a prática com a implementação desses algoritmos. Agradeço muito sua participação aqui no podcast. Bacana. Acho que há um futuro muito promissor do uso da inteligência artificial nos hospitais, né? Então, realmente, a possibilidade de nós transformarmos o cuidado em saúde por meio do diagnóstico assistido por inteligência artificial, medicina personalizada, gestão de pacientes e do fluxo de trabalho, a cirurgia robótica, o monitoramento remoto e os cuidados por meio da saúde digital, a prevenção de erros médicos, de reações adversas, manutenção preventiva de equipamentos, a questão da segurança e detecção de ameaças, a invasão de sistemas. Então, múltiplas possibilidades do uso da inteligência artificial nos hospitais, na área da saúde. Muito obrigada pela oportunidade e sucesso a todos. Obrigada, Cláudia. Foi um prazer. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Se você não segue a gente nas redes sociais, vai lá em @MIT Tech Review BR e também não deixe de se inscrever no nosso canal, incluindo o YouTube, que a gente tem diferentes webinars e outros podcasts. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.